Ok? Nós terminamos, né? Na semana passada, infelizmente, não foi possível, porque houve um conflito de agendas, um conflito de datas, e a gente teve que fazer outro evento no mesmo horário. Mas essa semana a gente está podendo retornar ao nosso estudo de José, e nós queremos fazer isso. Nós terminamos da última vez ali no finalzinho, já encerrando aquele bloco do capítulo 41, onde José, então, é colocado como o governador, né, o segundo homem na hierarquia egípcia, aquele homem que agora detém a autoridade para fazer, para tomar as decisões, para gerenciar tanto o período de fartura como o período de escassez que virá sobre a nação do Egito. Mas nós não poderíamos encerrar este capítulo sem detalharmos algumas coisas que estão aqui no finalzinho do capítulo 41, e eu quero encerrar, antes de passarmos para o novo bloco, né? Porque nós temos tratado o livro de José em blocos, e agora nós vamos entrar no último bloco, que é o relacionamento dele, né, a partir do capítulo 42, com seus irmãos, com o seu pai e tudo mais. Então, nós vamos tratar disso. Mas eu gostaria de encerrar esse capítulo 41 fazendo uma menção aqui sobre algo muito importante, uma lição muito importante para todos nós, que está em Gênesis 41, versos 50 e 52. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zanete, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É interessante, amados, que o primeiro nome, né, o filho que José tem ali, ele chama de Manassés. Então, José está dizendo uma coisa muito interessante. Ele está dizendo assim: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. E o segundo nome do filho dele, Efraim, ele tem esse nome no original, ele tem um significado de dupla frutificação. Dupla frutificação. Ou seja, ele estava dizendo assim: Deus me deu Efraim, ele me deu 2 filhos e me abençoou imensuravelmente no lugar onde eu estava ou tinha sofrido. Esse foi os nomes que José deu aos seus filhos, fazendo menção aos sentimentos, fazendo menção àquilo que ele estava experimentando. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse aspecto. Os nomes dos filhos de José, todos eles começam com Deus fez. Deus fez. Deus deu, Deus fez. Sabe, José, ele tinha um coração tremendamente grato. E ele sabia em todo o tempo, nós terminamos falando sobre isso, essa posição de saber que tudo aquilo que ele experimentava e tinha foi Deus quem fez na vida dele. Por exemplo, quando ele revela os sonhos para Faraó, nós terminamos falando sobre isso, ele não falou: eu tenho o poder, eu tenho a condição, eu vou fazer. Ele falou: Deus vai fazer. Deus está falando isso. Deus está dizendo isso. Em todo momento, José, ele sai de cena e coloca Deus no centro da vida dele. É muito importante isso, é muito interessante isso. É muito interessante como José ele não busca para si o centro do palco, os holofotes. Ele dá a honra e a glória a quem realmente merece. E da onde ele aprendeu isso e como ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso ali, no fundo do poço, quando foi jogado pelos irmãos, na caminhada como escravo acorrentado até o Egito, no mercado, quando foi vendido para Potifar, servindo na casa de Potifar, sendo tentado pela mulher de Potifar, sendo injustiçado e caluniado e depois indo parar na prisão, servindo ao carcereiro na prisão com toda a humildade e disposição,
revelando os sonhos do padeiro e do copeiro-chefe, sendo esquecido pelo copeiro-chefe, e depois vindo até a presença de Faraó, para então ser colocado numa posição de destaque. Em tudo isso, José aprendeu e ele entendeu o seguinte, que Deus estava no controle. Né? Essa canção que nós acabamos de ouvir, Tapeceiro, ele sabia que Deus estava tecendo a sua vida, né? Por caminhos e por linhas que às vezes ele não entenderia, mas que no final a obra do artista seria perfeita. Então ele coloca Deus no centro. E quando ele tem esses filhos, ele dá a Deus a mesma glória. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte, ele fala, Deus me fez esquecer. Gente, essa realmente é uma advertência para todos nós. Essa é uma lembrança para todos nós. Porque ninguém mais tinha, vamos falar assim, humanamente falando, como tinha direitos esse José de se lembrar, né? Como tinha direito esse José de lembrar de tudo o que aconteceu com ele, de guardar no seu coração o rancor quanto aos seus irmãos, de guardar, né, no coração a raiva e a frustração quanto a Potifar, quanto a mulher de Potifar. Sabe? Ele tinha tantas coisas que ele podia guardar no coração, mas o nome que ele dá ao seu filho é exatamente esse. Ele fala, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. E quando ele declara isso, ele está dizendo o seguinte, eu não guardo raiva, eu não guardo mágoas, eu não guardo sentimentos de vinganças, eu não vou viver atormentado por rancores e mágoas na minha vida. Isso é incrível. Isso é incrível. Quando ele tem o primeiro filho, ele dá esse nome dizendo, na verdade, eu sou um abençoado. Na verdade, eu sou um bem-aventurado. Deus me deu um filho. Olha da onde eu saí, olha pelo que eu passei, olha por todas as situações. Ao invés dele carregar marcas de mágoas, de rancores, de traumas, de, sabe, tantas coisas, de feridas, né, que ele podia estar ali. Não, ele resolve falar o seguinte, que alegria, eu agora tenho um filho. Eu agora tenho um filho. E ele dá o nome de Manassés. Olha, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer dos Potifares, dos Judás, dos Efraim, dos Assés, de todos aqueles que intentaram contra dos Rubens. Ele me fez esquecer disso. E aí, quando ele tem o segundo filho, ele fala, nossa, Deus, além de me fazer esquecer, ele ainda me dá muito mais do que eu mereço, porque ele me faz próspero. Ele me faz abundante. No lugar onde eu sofri, eu agora sou bem-aventurado. Eu agora sou abençoado. Eu sou abençoado. Gente, eu fico olhando para essa história, eu fico olhando para essa posição, e eu fico pensando em nós. Eu fico pensando em nós, em como nós, às vezes, agimos diferente disso, né? Nós agimos diferente disso, nós guardamos, nós fazemos questão de trancar em alguns lugares preciosos aqueles sentimentos, aquilo que os outros fizeram contra nós, aquilo que os outros falaram contra nós, aquilo, sabe, como se isso fosse algo que nos fizesse bem, lembrar, guardar e pensar, nossa, aí, ó, enquanto José ele fala assim, não, Deus me fez esquecer. Sabe, queridos, eu não posso deixar de encerrar esse capítulo sem falar sobre isso, sem falar da necessidade que nós temos de deixar para trás as coisas que nos machucam, de deixar para trás as coisas que fizeram contra nós. Porque só assim nós vamos seguir adiante, só assim nós vamos olhar à frente, só assim nós vamos desfrutar da verdadeira bênção do Senhor. Só assim nós vamos conseguir ter um Efraim. Se
José não tivesse esquecido, se ele não tivesse o Manassés, se ele não tivesse o Deus me fez esquecer, ele não desfrutaria do Efraim. Deus me fez abençoado neste lugar, mesmo sendo o lugar onde eu sofri, agora não é mais o lugar onde eu sofro, é o lugar onde eu sou abençoado. Sem que nós tenhamos Manassés, nós jamais vamos desfrutar do Efraim. Entendem isso? Nós precisamos, irmãos, ter primeiro o Manassés, para depois ter o Efraim. Sabe? Esse é o problema. Muitas vezes Deus já tem nos dado muitos Efraíns, mas nós ainda estamos presos lá atrás, porque nós ainda não geramos o nosso Manassés. Nós ainda não geramos o nosso Manassés. Nós precisamos esquecer. E uma coisa também que me chama muita atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês, são algumas coisas que nós aprendemos com José no decorrer desse final do capítulo 41, quando fala, então, que ele, depois disso tudo, ele foi percorrer a terra e ele trabalhou, né, durante os 7 anos, porque a Bíblia fala que quando começou esses anos de fartura, antes da fome vir, Deus deu a José esses filhos. E José, então, foi trabalhar para o quê? Para colocar em prática aquele plano que ele tinha. E José foi bem-sucedido. José foi bem-sucedido. Ele ganhou autoridade, ele ganhou popularidade, ele ganhou também prosperidade. Nós sabemos disso. José, ele teve autoridade que veio do faraó. Ele ganhou popularidade diante do povo pela forma como ele administrou, comprando e ajuntando e construindo celeiros em todo o Egito para acumular aquilo que estava sendo feito, aquilo que estava sendo produzido nos anos de fartura. E ele também conseguiu prosperar, ele conseguiu prosperidade. José se tornou um homem rico. José se tornou um homem abastado, né, e cheio de coisas. E 3 coisas, irmãos, eu gostaria de dizer aqui, baseado na vida de José, que nós precisamos ter, que nós precisamos gerar em nós nesses momentos. Olha, quando nós ganhamos autoridade, surge uma necessidade, a necessidade de prestarmos contas. Com a autoridade vem a necessidade de prestarmos contas. Não vamos pensar porque nós atingimos um patamar e alcançamos uma posição onde nós temos autoridade, que isso tira a nossa responsabilidade de prestarmos contas por aquilo que nos foi dado a fazer e a autoridade para fazer o que fazemos. Nós devemos ter, né, com a autoridade, o sentimento que eu tenho que prestar contas. Prestar contas a quem me deu essa autoridade, prestar contas sobre e para quem eu exerço essa autoridade. Isso foi algo que José fez. A segunda coisa, amados, foi que José se tornou popular. E com a popularidade, nós também precisamos aprender uma coisa. Existe uma exigência no meio da popularidade. Chama-se a humildade. Com a popularidade, se faz necessário nos tornarmos humildes. Reconhecermos que não somos nós, reconhecermos de onde nós viemos, reconhecermos quem a gente é de fato. Reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém, que nós estamos tendo uma fama, que nós estamos tendo uma popularidade, estamos sendo reconhecidos, mas que isso não me faz melhor nem superior às outras pessoas. Então, é interessante que com essas ações nós aprendemos isso. E a última coisa, com a prosperidade, nós também devemos aprender o seguinte: com a prosperidade vem a necessidade da integridade. A integridade. Se eu sou próspero, eu tenho que ser íntegro. Eu tenho que ser correto nas minhas ações. A minha vida, aquilo que eu faço, como eu ajo, como eu gerencio a minha prosperidade, como eu lido com ela, tem que ser de uma forma íntegra. Não pode haver caminhos escusos, não pode haver corrupção, não pode haver suborno, não pode haver ações que maculam a minha integridade.
Por quê? Não é porque eu agora sou um homem próspero, não é porque agora nós somos prósperos, que isso me dá direito a fazer coisas que não devem ser feitas. Muito pelo contrário. Se eu sou próspero, eu tenho que ser íntegro. E o interessante é que quando nós olhamos a história de José, ele passou com 10, né? Ele passou com 10 em todas essas provas. Ele passou com 10 na questão da autoridade, porque ele prestou conta tanto ao povo como ao faraó. Ele passou com 10 na questão da popularidade, porque ele se tornou popular, muito popular, mas ele não esqueceu de quem ele era. E ele também passou com 10 na questão da prosperidade, porque ele se tornou próspero, mas a gente não vê em nenhum momento falando-se ou narrando alguma coisa que vá contra a sua integridade, contra a sua honestidade, contra a sua retidão. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que ele tornou o faraó dono de todo o Egito, de todo o Egito. Ele trabalhou não para ele trabalhou para o seu patrão. Isso é muito importante. E assim, nós encerramos esse capítulo 41, tá certo? Eu queria realmente encerrar esse capítulo, eu não podia encerrar sem dar esse desfecho sobre esses pensamentos acerca de José. E agora, então, nós vamos ler o capítulo 42, que é da onde nós vamos tirar as lições desse último bloco, né, de algumas quintas-feiras, não dá para a gente fazer nenhuma só, mas nós vamos tirar algumas lições deste capítulo 42 para a gente estar analisando, para a gente estar conversando daqui em diante. E como vocês sabem, quando a gente inicia, então, um novo bloco, nós vamos ler, então, esse capítulo 42 todo, para a gente ter um entendimento sobre aquilo que nós vamos estar tratando a partir daqui. A gente vai ler textos isolados no decorrer do estudo, mas sem precisar ficar voltando ao contexto que nós vamos ler nesse instante. Então, Gênesis 42, versos de 1 a 38, diz assim: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram e curvaram-se diante dele, rosto em terra, José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: E é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus, e se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam.
levando o trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois lhes falava por meio de um intérprete. Nisto, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que se enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as na bagagem, e lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e, tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa do seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões da terra. Mas nós lhes asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dizemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são homens honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem a bagagem, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não o trouxer de volta. Deixa-os aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem, que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Essa é a leitura do capítulo 42. Irmãos, quando a gente lê esse capítulo 42, nós podemos ver aqui a fome, ela atingiu a todo mundo. A fome atingiu a todo o povo. Ela foi de encontro a todas as nações que estavam ali circunvizinhas do Egito. E a fome também atingiu Canaã. E Canaã, então, com fome, foi passando os dias, todo mundo minguando, e de repente Jacó, a gente pode perceber o seguinte: as palavras de Jacó para os filhos é uma palavra dura, né? Ele vira e fala: vem cá, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aqui, sabendo que a gente está com fome? Né? O verso 42, o capítulo 42, 22, diz assim: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Por que vocês estão perdendo tempo olhando um para o outro? E ajuntou: tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Ou seja, Jacó estava realmente impaciente com os seus filhos. Jacó, ele estava ali, ele falou: olha, por que vocês estão aí olhando e perdendo tempo? Vão buscar comida para a gente. E aí, mais uma vez, nós percebemos uma coisa. É lógico que esses homens agora,
eles não eram mais aqueles. Eles já tinham se passado. Olha, nós temos que calcular aqui toda essa história. José foi vendido com 17, com 30 ele chegou, né, com 30 ele chegou até o trono, né, até se tornar governador do Egito. Então, 13 anos se passaram. 13 anos se passaram nesse decorrer. Mas ele agora tinha passado 7 anos de fartura. Então, já tinham 20 anos que eles tinham visto José por último. E nós podemos colocar, talvez, aí mais uns 2, 3 anos de fome. Por quê? Eram 7 anos de abundância, 7 anos de fome, 7 anos de escassez. E para o povo começar a ir comprar comida, para o povo começar a sentir muita falta, então demora algum tempo. Então, eu estou colocando aí pelo menos mais 3 anos. Então, no meio, né, antes de chegar ao meio dos 7 anos, 3 anos e meio, vamos botar que o povo, então, já estava com muita carência de alimento, e aí Jacó dá esse grito, Jacó dá essa chamada de atenção dos seus filhos para que eles, então, cheguem até o Egito para comprar mantimentos. Então, nós podemos imaginar, assim, por volta de 23 anos. Gente, 23 anos haviam se passado. Esses homens, com certeza, eles tinham se modificado. Nós temos que lembrar que José ele era o penúltimo filho e Benjamim o último, né? Eles eram os caçulas, eles eram os mais novos. Esses homens já tinham mais idade que eles. Então, com certeza, com famílias feitas, com, né, tudo aquilo já formado, esses homens já amadurecidos, e nós podemos perceber em toda a história que eles carregavam no seu coração as marcas daquela atitude que eles fizeram. Eles carregavam marcas daquilo que eles tinham feito com o seu irmão José. Isso estava sempre presente na vida deles. Às vezes, a gente pode pensar o seguinte: essa consciência estava cauterizada, né? Estava ali estancada. Porque quando você não mexe muito na ferida, tende a ficar e cair no esquecimento. Tende a cair no esquecimento. Mas quando eles são colocados em uma situação de prova, quando eles são colocados em uma situação difícil, logo aquilo que eles fizeram, logo aquela consciência que estava adormecida, ela é reacendida, ela é despertada para fazê-los lembrar da maldade que eles praticaram com José. Então, eles vão. Mas algumas coisas chamam a atenção nesse texto. Nós percebemos que quando Jacó despede os seus filhos, ele, mais uma vez, ele protege ao último filho. Ele protege ao filho de Raquel. Ele fala: vão vocês 10. Ele não mandou Benjamim. Ele não mandou Benjamim. Olha, Benjamim aqui, se José tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo, Benjamim já era um adolescente. Já era, vamos botar aqui, pelo menos uns 10 anos de idade, ele poderia estar tendo. Então, quando você calcula esse tempo, mais os 23 anos de vida aí, Benjamim já tinha mais de 30. Benjamim já tinha mais de 30. E ele era tratado como um menino de novo. Olha só, Jacó não perdeu a mania de guardar o que era precioso para ele, em detrimento dos outros, né? Só que nós percebemos já um amadurecimento por parte dos irmãos. Nós não vemos eles reclamando que ele ficou guardando o Benjamim, nós não vemos nada disso. Ele simplesmente manda os 10, esses 10 vão. E quando chegam lá, a gente lê no texto, já José os reconhece. Já imaginou a cena, gente? Já imaginou a cena? José era aquele que vendia aos povos que vinham de fora. Ele é que recepcionava. E a gente percebe aqui que ele falava a língua egípcia. Ele aprendeu a falar o egípcio e ele usava intérpretes para falar com as demais nações. E quando, então, os hebreus chegaram, quando os filhos de Jacó chegaram, os seus irmãos chegaram,
eles chegaram falando a sua língua normal, a sua língua materna. José os compreendia, mas eles não sabiam disso. E a Bíblia fala que José logo os reconheceu. É interessante isso. Claro que talvez ia ficar muito mais difícil para eles reconhecerem a José, porque muitos anos tinham passado, pelo menos aí 23 anos tinham se passado, e nesse caminho todo José estava ali usando um penteado egípcio, usando uma roupa, né, egípcia, enquanto os hebreus eles usavam barbas, cabelos compridos, eles não se barbeavam, era o comum, era o costume deles, enquanto o egípcio tinha o rosto liso e etc. Então, eles não reconheceram a José, mas eu fico encantado com isso. José se lembrou deles automaticamente. José não se esqueceu de como eles eram. E quando eles se curvaram diante dele em rosto em terra, José também lembrou-se do sonho. José lembrou-se do sonho que teve com eles. E aí José, então, resolve botar em prática um plano. Ele resolve, então, saber e averiguar qual era a índole desses homens. Como era a índole desses homens. Como eles eram agora de verdade. Então, José os acusa de serem espiões. Né? José os acusa de serem espiões, eles falam que não, falam que são homens honestos. José continua nesse diálogo. Com certeza, José tinha curiosidade e tinha o desejo de saber informações sobre o seu pai, sobre o seu irmão, né? O seu irmão de sangue, que era Benjamim. Ele tinha essa curiosidade, mas ele não podia dar-se se revelar ou dar-se a entender nesse sentido. Então, ele usou de subterfúgios, ele usou de inteligência para buscar isso. Então, ele foi acusando nisso, e esses homens, então, começaram a abrir, e, de repente, eles falaram, olha, nós somos filhos de um homem, né, idoso, nós éramos 12, um morreu, e o nosso irmão caçula está com o nosso pai lá. Ou seja, José, nesse momento, recebeu uma informação que ele desejava muito, saber que o seu pai ainda estava vivo e que o seu irmão também ainda estava vivo. Ele poderia até ter pensado, né? Será que esses homens não se livraram de Benjamim como se livraram de mim? Será que o rancor que eles tinham por mim, por eu ser filho, né, de Raquel, ser o filho querido, será que eles não transferiram esse rancor para Benjamim e se livraram dele de alguma forma? Então, quando esses homens narram esses episódios, ele começa a entender que Benjamim estava vivo e que o seu pai também ainda estavam vivos. Então, ele coloca toda essa situação, ele fala que eles são espiões, prende eles, né? E depois de 3 dias, então, ele dá uma solução. Ele fala, olha, eu vou manter um de vocês aqui. E se vocês são honestos mesmos, o resto volta para casa e retorna com este irmão caçula. Retorna com este irmão caçula. Se vocês não fizerem assim, é porque vocês merecem morrer, porque vocês são espiões. E aí aqueles irmãos, então, abrem o verbo entre eles. Eles começam a conversar na sua língua nativa, sem saber que José entendia tudo o que eles falavam. E eles abrem o seu coração. Eles falam, então, e eles demonstram que eles estavam colhendo frutos daquilo que eles haviam feito de errado com José. Que aquilo que estava acontecendo com eles era o sangue sendo cobrado deles. E que, demonstrando dessa forma também um tipo de arrependimento, um tipo de pesar por tudo aquilo que fizeram. E eles, então, se propuseram a fazer isso. Simeão foi acorrentado, ficou preso e o resto voltou. E aí José, então, para provocar mais ainda, colocou de volta todo o dinheiro que eles haviam pago nos mantimentos de volta nos seus sacos de cereais. Eles retornaram, chegaram em casa e contaram para Jacó tudo o que eles haviam passado. E Jacó, então, ouvindo tudo aquilo, entra em desespero e fala, olha, vocês querem me deixar sem filhos. Já perdi José, já perdi Simeão. E é interessante como ele já deu Simeão como perdido. Sabe, Jacó era um homem que a gente vai ver mais adiante isso. Jacó, ele perdeu a esperança na vida.
Ele falou, já perdi José, já perdi Simeão. Vocês ainda querem me tirar Benjamim? Se vocês me tirarem Benjamim, o que vai ficar para mim de Raquel? Gente, Jacó, ele não aprendeu, ele não tinha aprendido ainda. Ele não aprendeu com tudo o que aconteceu, ele não aprendeu a valorizar os outros filhos, ele não aprendeu a demonstrar o amor, o carinho por todos. Não, ele continuou seletivo, ele continuou guardando uns mais do que os outros, ele continuou expressando abertamente que Benjamim era mais importante do que Simeão, era mais importante do que qualquer um outro. E ele fala, se vocês levarem eles, eu vou ficar sem nada. E aí, Rubem, então, tem uma atitude tremenda. Rubem fala assim, olha, me dá ele para a gente buscar o nosso irmão. Me dá ele, me deixa eu levar Benjamim. E você fica com os meus 2 filhos. Se eu não trouxer de volta, você pode matar os meus 2 filhos. Olha, ele está falando do avô, ele está falando dos netos. Mas ele fala, eu entrego eles, você pode acabar com eles, você pode ficar com eles, mas eu trago eles de volta. E a Bíblia fala que Jacó não deixou eles levarem Benjamim de volta. Não deixou. Isso só aconteceu quando acabou os mandimentos e aí precisaram comprar de novo. Passaram-se tempo sobre isso. Passaram-se dias, com certeza até meses, antes deles retornarem. E aí a gente vai ver sobre isso. O que nós podemos aprender com a atitude desses irmãos? Nós vamos ver José e nós vamos ver Jacó, né? Homens que podem nos trazer lições das quais nós podemos tirar princípios para a nossa vida, para o nosso relacionamento familiar, para o nosso relacionamento pessoal com Deus ainda hoje. Mas sobre isso continuaremos falando na próxima lição. Tá joia? Esse foi um pano de fundo sobre este capítulo, esse apanhado geral, o encerramento do capítulo 41, para que a gente então possa entrar e entender, à luz da palavra, tudo o que está acontecendo. Está aberto aí para comentários, perguntas, qualquer coisa que alguém queira falar, fique à vontade nesse instante. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Eis o momento. Ok. Então, ninguém tem nada a acrescentar, ninguém tem nada a perguntar. Então, nós vamos orar, então, nesse instante, orar pelas pessoas que aqui estão fazendo parte do nosso estudo de hoje. Amém?